Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estou gravando esse vídeo para a gente dar continuidade ao estudo dos conteúdos da nossa apostila 2. Então, nessa aula de hoje, nessa videoaula, a gente vai tratar da aula 50, que trata de cálculos com raízes, tá certo? Então, meus queridos, na verdade, no fundo, é uma revisão de conteúdos que vocês já viram nos anos anteriores e, na verdade, a gente trabalha o tempo todo a gente faz cálculo com raízes, a gente só vai fazer uma revisão agora. Então, como estratégia dessa nossa aula, partiremos para a resolução de exercícios. Então, a resolução de exercícios vai ser a forma mais eficiente da gente rever os cálculos com raízes, tá certo? Então, vamos ver aqui o primeiro exercício. Esse primeiro exercício, lembrando então que é frente C, a apostila 2, página 260. Então, no exercício 1, ele pede para a gente calcular as seguintes raízes. Então, primeiro, é a raiz quadrada de um número gigantesco, raiz quadrada de 15.376. Qual que é o primeiro passo, meus queridos? É fatorar esse número. Tenho certeza que todos vocês sabem fatorar, e a gente tem fatorado muito. Em vários exercícios a gente faz a fatoração dos números. Então, na hora que a gente fatora todo esse número, a gente chega a 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado. Notem, meus queridos, tenho todo esse número, toda essa potência, vezes essa segunda potência. E tudo é raiz quadrada. Então, eu posso separar. Então, raiz quadrada de 2 à quarta vezes 31 elevado ao quadrado, e isso é importante. Se aqui fosse o sinal de mais, eu não poderia fazer, mas como é um sinal de vezes, eu posso separar. Eu posso falar que tudo isso é igual a raiz quadrada de 2 à quarta vezes raiz quadrada de 31 ao quadrado. Certo, meus queridos? Como que eu faço para tirar 2 à quarta da raiz quadrada? Lembrando, pessoal, que se é raiz quadrada, o número que está oculto aqui seria o 2. Então eu faço 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, raiz quadrada de 2 à quarta vai ser a mesma coisa que 2 ao quadrado. E raiz quadrada de 31, esse 2 que está oculto dividido por esse 2 vai dar 1. Então fica 31 a primeira, que é o próprio 31. Então fica 2 à quarta vezes 31. 2 ao quadrado vezes 31. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 31, 124. Certo? Vejamos esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, 10.201, dá para dividir por 101. Certo? Então, 10.201 é a mesma coisa que 101 ao quadrado. Então fica a raiz quadrada de 101 ao quadrado. De novo, meus queridos, no fundo, como que a gente faz para simplificar? O número oculto aqui da raiz quadrada é o 2. Então a gente pega o 2 que estaria aqui, deixa eu pegar a caneta, fica mais fácil para a gente visualizar. Então, opções de ponteiro, caneta esferográfica, deixa eu tentar fazer isso aqui pequenininho. Quando não tem nada, é raiz quadrada, que significa que é o 2 aqui. Então, como que eu faço? Para simplificar, eu faço esse 2, essa potência, dividido por esse 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, fica a mesma coisa que 101 elevado à primeira, que é igual a 101. Mesma coisa eu fiz aqui, meus queridos. Raiz quadrada é o 2 que está aqui oculto. Então, 4 dividido por 2, deu esse 2 aqui. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 31, 124. Certo? Agora, meus queridos, nós queremos tirar a raiz cúbica de 2.744. De novo, a gente fatora todo esse número, que todos vocês sabem bem como que se fatora, tá certo? Na hora que eu fatoro 2.744, eu tenho 2 à terceira vezes 7 à terceira. De novo, meus queridos, como está multiplicando, eu posso dividir, certo?
dividir assim, é desmembrar, na verdade, né? Como aqui está multiplicando, eu posso falar que raiz cúbica de 2 à terceira vezes 7 à terceira vai ser a mesmíssima coisa que... Aqui vai que era um sinal de igual, na verdade. Deixa eu só colocar aqui. Vai ser a mesmíssima coisa aqui. Vai ser igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 ao cubo. Mesma coisa, meus queridos. Como que eu faço para simplificar? Eu divido esse que está aqui por esse 3 que está fora. 3 dividido por 3 dá 1. Então fica 2 a primeira, que é a mesma coisa que 2. E a mesma coisa, eu divido este expoente que está dentro por este que está aqui fora. Então 3 dividido por 3 é 1, então fica também 7 a primeira. 2 vezes 7 dá quanto, meus queridos? 14, certo? Aqui nesse D, nós temos raiz cúbica de 110.592. Fatorando tudo, nós temos que todo esse número vai ser igual a 2 elevado à 12ª potência vezes D3 elevado à 3ª potência, certo? Como entre eles tem um sinal de vezes, eu posso desmembrar. Então, tudo isso vai ser igual a raiz cúbica de 2 à 12ª vezes raiz cúbica de 3 ao cubo, certo? Então, eu posso dividir este número por esse que está aqui fora. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então, raiz cúbica de 2 à 12ª é a mesma coisa que 2 à quarta. E 3 dividido por 3 é 1. Então, raiz cúbica de 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado à primeira, certo? Multiplicando tudo, 2 à quarta, quanto que é 2 à quarta? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, 2 vezes 2, 4, 8, 16. 16 vezes 3 vai dar 48, certo? No E, meus queridos, notem que nós temos raiz quadrada de 92,16. Eu quero transformar, não quero decimal. O que que a gente faz? A gente anda com a vírgula, duas casas para a direita. Se a gente anda 2 casas para a direita, então ficou 9.216 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque a gente andou para a direita. Se fosse para a esquerda, seria positivo. Tá certo? Então, meus queridos, na hora que eu fatoro 9.216, vai ficar 2 a décima vezes 3 ao quadrado, certo? Só que como tudo isso aqui, então deixa eu colocar aqui, tudo isso aqui vai ser igual a essa parte aqui. Aí nós temos que todo esse número é multiplicado por 10 a menos 2, por isso que ele apareceu aqui também, tá certo? Como entre eles nós temos sinal de vezes, a gente pode desmembrar. Tudo isso vai ficar a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado à décima vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 2. De novo, quando não tem nada aqui, quem é o valor oculto que está aqui? Como é raiz quadrada, quem está aqui é o 2, quem está aqui é o 2 e quem está aqui também é o 2. 10 dividido por 2 dá 5, certo? Esse 2 dividido por 2 deu 1, que a gente pode colocar aqui. E menos 2 dividido por 2 deu menos 1. Então fica 2 à quinta vezes 3 vezes 10 a menos 1, que vai dar igual a 9,6. Certo, meus queridos? A gente vai fazer um pensamento parecido nesse item aqui de baixo. Só que notem, a gente vai andar com a vírgula quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. No total, andamos 4 casas para a direita. Então, todo esse número vai ser igual a 213.444 vezes 10 a menos 4. A menos 4 porque andamos 4 casas para a direita. Certo? Fatorando todo esse número grandão aqui, a gente vai chegar que todo esse número é igual a 2 ao quadrado vezes
3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes 11 ao quadrado, tudo isso vezes esse 10 a menos 4. Como entre eles é o sinal de vezes, a gente pode desmembrar. Então fica igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 11 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 10 a menos 4. Quando não tem nada aqui, quem que aparece? É o 2. Aqui também, quando não tem nada aqui, quem que aparece? É o 2. Aqui também é o 2. Aqui também é o 2. Aqui também vai ser quem? O 2, certo? 2 dividido por 2, quem que apareceu? Vai ser o resultado 1. Certo, meus queridos? 2 dividido por 2 também aqui vai dar quanto? 1. Da mesma forma, esse 2 dividido por esse 2 vai dar 1 também. Esse 2 dividido por esse 2 também vai dar 1. E menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2 também. Multiplicando tudo, a gente chega em 4,62. Certo? Meus queridos, a gente vai fazer a mesmíssima coisa tanto no item G quanto no item H. No G, notem, a gente vai andar a vírgula, para a gente sair do decimal, a gente vai andar com a vírgula quantas casas decimais? 1, 2, 3. Então, 74,088 vai ser igual a 74.088 vezes 10 à terceira. Por que 10 à terceira? Porque andamos 1, 2, 3 casas para onde? Para a direita. Então, raiz cúbica de 74,088 vai ser igual a raiz cúbica de 74.088 vezes 10 a menos 3. Fatorando todo esse número aqui, fatorando 74.088, vai ser a mesma coisa que 2 à terceira vezes 3 ao cubo, vezes 7 ao cubo, vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Aí a gente pode desmembrar, porque entre eles, quem que apareceu? O sinal de vezes, certo? Então, tudo isso vai ser igual a raiz cúbica de 2 à terceira, vezes raiz cúbica de 3 à terceira, vezes raiz cúbica de 7 à terceira, vezes raiz cúbica de 10 a menos 3. A gente divide. Esse 3 com esse 3, apareceu quanto? 1. Então, é facultativo, a gente não precisa colocar, mas pode colocar 1 aqui. Esse 3 dividido por esse 3 também dá 1, por isso ficou 3 a primeira. Que é facultativo, a gente não precisa colocar. Esse 3 divide com esse 3, ficou então 7 a primeira, e menos 3 dividido por 3, menos 1. Multiplicando tudo, o resultado vai ser igual a 4,2. Fica a mesma coisa que 42 dividido por 10, ou 42 vezes 1 sobre 10, que vai dar 4,2. Ok? Por fim, meus queridos, a gente vai fazer a mesmíssima coisa agora com esse nosso exercício aqui. Deixa eu só achar o meu cursor, está aqui. Então, a gente vai tirar do decimal, a gente vai transformar esse número que está em decimal, de que modo? Andando com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, 0,00243 vai ser a mesma coisa que 243 vezes 10 a menos 5. Quando eu fatoro 243, eu tenho que 243 é a mesma coisa que 3 à quinta vezes 10 e só 3 elevado à quinta. Então, todo esse número, 243, é a mesma coisa que 3 elevado à quinta. Como eu já tenho esse 10 elevado a menos 5, ele aparece aqui novamente. Como entre eles tem um sinal de vezes, eu posso desmembrar dessa forma. Então, fica raiz quinta de 3 à quinta vezes raiz quinta de 10 a menos 5. 5 dividido por 5 deu 1. Então, 3 a primeira e 5, menos 5, perdão, dividido por 5 menos 1. Então, fica a mesma coisa que 3 vezes 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,3. Tá certo, meus queridos? É um exercício tranquilo, revejam o vídeo se necessário e qualquer dúvida postem nos comentários. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.